Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte, eu sou Anailson Mesquita e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os símbolos, né? Símbolos gráficos, aí, os ícones que a gente sempre observa, principalmente aí você, né? Que às vezes fica falando, conversando demais com um colega, observando o celular, né? Olha o celular, cheio de ícones e símbolos, não é verdade? Mas vamos entender melhor, né? O que é um símbolo, o que é um ícone. Vamos lá, vamos observar aqui. Olha só a imagem. Para entendermos o que significa iconografia, né, os ícones, né, temos de refletir sobre o que são símbolos. O que são símbolos e ícones, né? A utilização de sistemas, né, simbólicos está naturalmente patente aí no nosso dia a dia, né, que a gente utiliza no nosso celular, né, em vários outros ambientes aí, até mesmo quando a gente vai numa viagem aí no ônibus, né, a gente vai visualizando aí vários símbolos que a gente conhece, não é verdade? Signos, tá, gente? Símbolos e ícones de toda a espécie têm servido como uma das mais eficazes formas de comunicação, né, como eu havia falado. A gente utiliza ícones aí tanto no nosso dia a dia na escola, né, quanto fora dela. Tá? Então vejamos exemplos aí que a gente trouxe para vocês no nosso cotidiano, como sinais de trânsito, sistemas de cores para divisão de tarefas, alegorias, né? Como a justiça para definir o edifício do tribunal e etc. Logo de entrada, olha só aqui, ó, nós temos duas imagens aí, não é verdade? Da direita aí, quando a gente olha, a gente já lembra de quê? De música, né? Que bacana, muito bacana. A de baixo aí a gente sempre visualiza aí na TV, né? Ou então na internet, né? É de uma certa marca, né? Que a gente sempre tem aí contato. Quando a gente observa, mais na frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. Mas vamos lá, olha só, o que é um ícone? Bom, tal qual o símbolo, o ícone é no fundo aquilo que representa ou sugere algo, né? Ou seja, é aquilo que usamos ou convencionamos, né, para transmitir a nossa mensagem específica dentro daquilo que seja corrente, né, no sistema de ideias em que nos inserimos. Ou seja, um ícone é nada mais nada menos do que a representação daquilo que pensamos ou daquilo que sabemos que é. Por exemplo, olha só aí, ó. Na imagem abaixo, né, nós podemos identificar aí vários ícones, né? Primeiro, olha só, nós temos o ícone aí, ó, do calendário, olha só. Nós temos o ícone aí, ó, do horário, onde a gente pode observar o relógio representando o horário. Podemos ver o ícone da calculadora, olha aí, onde nós temos mais, menos, vezes, dividido, né? Agenda, olha só que bacana. Esses símbolos, tá, gente? Esses símbolos aí, que estão representando aquilo que eles são utilizados, né, aquilo que o programa é utilizado, é o ícone, né? Na verdade não é nem símbolo, é ícone, né? Na imagem da direita, aí a gente também tem vários outros ícones também que estão aí representando também horário, né? Datas, tranquilo? E outras coisas aí, não é verdade? Então, gente, portanto, né, o ícone ele vai aí substituir aquela mensagem que a gente quer, olha aí, ó, falar, né? Ele já está trazendo aí, tá? Aquilo que é especificamente aquilo que o projeto, né, aquilo que o aplicativo, o programa vai fazer, né? É isso que é um ícone, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. A iconografia, né? O que significa, né? Quando falamos de análise de obras de arte, o que significa a iconografia? Trata-se da análise e interpretação de imagens, símbolos e atributos presentes em obras de arte, né? Inicialmente, quando
da análise de uma obra de arte, distingue-se, né, ou distinguia-se iconografia, né, pretendida, aquilo que realmente quer dizer, né, subentendido, aquilo que está abaixo do que quer dizer, ou seja, aquilo que não quer dizer obviamente, né, digamos assim, da iconografia, né, interpretativa, beleza? Então, aquilo que a gente interpreta sobre o símbolo, né? Por exemplo, olha só, o que a imagem do lado esquerdo ela quer dizer? Ela quer dizer, ou ela está dizendo, né? Proibido virar à esquerda, né? O que se pretende com isso? Se pretende se instruir as pessoas que você não pode virar à esquerda, né? Então aquilo é justamente para se entender. Da mesma forma, a imagem do lado direito, né? Pare, né? Você precisa parar, é obrigado a parar, né? E depois aí você vai para a frente novamente, né? Tranquilo? Isso é a iconografia pretendida, né? Aquilo que quer realmente dizer a imagem. Tranquilo? Iconografia pretendida e ou subtendida também é aquela que se refere à atitude do artista, né, do patrono ou do observador contemporâneo à obra, perante a função ou significado dos símbolos ou imagens presentes na obra. Por vezes, a descrição da intencionalidade da representação vem descrita em obras escritas, né, como tratados iconográficos que fornecem os dados que os artistas devem seguir, como é o caso do Tratado de Pictures et Imaginibus Sacris de 1570, escrito pelo teólogo Johannes Molanus, né? Ou em cartas e memórias do artista ou do próprio patrono, né? Tranquilo? Então, olha só, aí nós temos também uma imagem, né, daquilo que é uma iconografia, né, pretendida, certo? Da mesma forma, quer dizer aquilo que ele queria, né, realmente passar, né, com as formas humanas, né, com também o disco, né, sobre isso estava falando sobre, né, alguma prática esportiva que a gente conhece, né, ou sobre esporte, digamos assim, tranquilo? Interpretativa, né? Por vezes o significado da obra de arte é apenas descortinado através de métodos ligados à própria historiografia, né? À própria história. E quando da análise iconográfica, né, teremos de deduzir as informações pelas correntes filosóficas, teológicas ou literárias das épocas ou da época de produção da obra em questão. Né? Isso se trata-se de iconografia interpretativa, e que hoje em dia chamamos de iconologia, né? Então, a interpretativa, a gente deve interpretar, né, e entender através desses parâmetros filosóficos, né, e teológicos, culturais, literários, a partir do momento em que a obra foi escrita, não é verdade? A gente precisa entender esse tempo também, tá? Essa época em que foi criada, né? Para a gente poder tentar interpretar e entender aquilo que ele está tentando passar. Ou seja, não é aquilo totalmente óbvio, é algo que está dentro ali das linhas, né? Da mesma forma que um escritor escreve um livro, um poema, e ele quer dizer algo ali entre as linhas, que não está obviamente, né? Está dentro das linhas, entre linhas que a gente chama, não é verdade? Então aí dentro, na imagem a gente precisa também interpretar e entender o porquê, né, daquilo e como que foi feito aquilo e para que é aquilo, não é verdade? Então isso é iconografia interpretativa, beleza? Aí nós temos também os símbolos gráficos, né, como a gente pode observar, né, uma representação, tá, gráfica, né, sinal aí, cujo conceito chega através de associações sucessivas, e se um grupo de pessoas o entender como a representação de alguma coisa além da imagem, né? Então aí o símbolo gráfico ele passa aí a representar algo, alguma coisa ou alguém também, né? Como por exemplo, olha só, nós temos aí, né, a cruz, né? A cruz ela está se referindo
a quem? Aí a igreja, a Cristo, né? Da mesma forma que nós temos aí uma imagem aí, um símbolo gráfico aí, de uma emissora, né? Que já traz aí a entender que isso é a emissora, né? Então o próprio símbolo já representa aquilo, né? Ou algo, né? Que que você poderia dizer, isso aqui é né? Algo, né? É aquilo. Então ele já traz aí essa perspectiva, tranquilo? Sinal, né? Coloquei logo aí o sinal do semáforo logo para você entender. É um signo, né, causado ou utilizado especialmente para suscitar uma reação pré-combinada e acordada, né? Que é em grupo, que é individualmente, sob a forma de manifestações definidas da atividade humana. Nesse caso aqui nós colocamos aí um sinal, por quê? Porque para que você entenda esse sinal, né, você precisa estudá-lo. Primeiro, o que significa a cor vermelha? Significa pare. O que significa a cor laranja? Significa atenção. Atenção, você irá parar, né? E o que significa a cor verde? Siga, né? Então, para que você entenda isso, você precisa apenas entender o que são cada uma dessas cores, né? E o que elas querem dizer. Isto é um sinal, né? Por isso que o texto fala que é pré-combinado, né? E acordada, né? Por quê? Porque primeiro se passa o entendimento do que é cada cor, para que você possa entender quando ela estiver azul ou acesa, né? Quando ela estiver acesa. Tranquilo? Olha só, eu trouxe aqui uma pequena atividadezinha para a gente, tá? Para a gente poder entender direitinho, né? E de acordo com a aula de hoje, olha só, os símbolos são uma ferramenta muito importante para enfatizar um determinado enunciado através da arte. Com relação aos ícones, eles podem ser, olha só, símbolos físicos, né? Sinais sem representatividade. Ele é aquilo que representa, não é aquilo que representa, né? Com relação aos ícones, beleza? Nós estamos falando aqui sobre os ícones. Vejam, lembrem-se que os ícones são diferentes de símbolos, né? Então, os ícones, eles são símbolos físicos, são sinais sem representatividade. Ele é aquilo que representa, ou a letra dele não é aquilo que representa. Então, parabéns para você que marcou a letra C, de certa, né? O ícone, galera, ele é aquilo que representa, né? O ícone, ele traz, né, para você aquilo que ele está representando. Um exemplo de ícone é só a gente ir no nosso celular, repleto de ícones que estão representando aquilo que o app vai fazer, né? Calculadora, app, né? O ícone da calculadora, né? Ou a previsão do tempo, nós temos lá um íconezinho com uma representação sobre uma imagem de tempo, e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, por hoje é só. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais!